Então, hoje, 5 de julho de 2025, Shabbat Shalom, vamos começar um estudo em João capítulo 14. Podemos? É um texto muito difícil, que tem muitos segredos e dilemas para a nossa mente e nossa alma. Então, vamos fazer a oração. Senhor Jesus, abençoe nesse Shabbat Shalom a nossa leitura de João capítulo 14, homilia. Nós vamos falar também sobre a palavra de Deus, sobre a ortodoxia da doutrina católica, cristã, evangélica. Em nome de Jesus te pedimos que nos auxilie nesta palavra de hoje, em nome de Jesus, nosso Deus, Salvador, Senhor, Mestre, Espírito Santo, esteja conosco, presente para auxiliar com teus santos anjos e a memória de todos os santos aperfeiçoados no céu. Amém. Vamos ao texto. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco que tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim vê o Pai, como podes dizer, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu vos tenho dito? Não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Assim seja o que for que vós pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, aqui nessa primeira sessão do capítulo 14, Jesus deixa claro que ele é a imagem de Deus, é a imagem do Pai, e que ele é o único caminho, a verdade e a vida. O mais é atalho. E vamos falar sobre um atalho aqui. Nós estamos lançando essa série aqui, Teologia com Café, né? Embora agora a gente já esteja avançando para a hora do almoço. O sol saiu, está no inverno bonito. Mas, considerando um pouco a reflexão teológica desse versículo, nós podemos dizer que a palavra que Jesus trouxe é que ele quer nos revelar como o Pai. Nós não vemos a face do Pai porque continuamos ainda em corpo mortal, não podemos vê-lo. A face de Jesus era possível ver porque ele estava num corpo mortal. Hoje Jesus está num corpo glorificado, sua glória é muito radiante, não é adequada para nós vermos. Porém, o Pai, o Espírito e o Filho continuam conosco pela palavra que ele nos transmitiu. E aí ele nos alerta: quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a palavra de Jesus é a palavra do Pai. E ele foi enviado para trazer esta palavra. Então, portanto, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, é a base, é o fundamento da fé cristã, não os teólogos. Então, Santo Agostinho, eu estava vendo Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele fala sobre a questão do uso de imagens nas igrejas católicas, que não há nas igrejas evangélicas, principalmente calvinistas, presbiterianas. Não há imagens, né? Essas imagens são imagens da memória dos santos, né? E esta doutrina
Santo Agostinho veio porque ele era um pagão antes dele se converter. E os pagãos, eles costumavam fazer imagens para adorar seus deuses. E havia na época de Santo Agostinho, ele mesmo fala na Cidade de Deus, um livro que ele deixou escrito, que muitos se confundiam com aquilo, né? Muitos se confundiam com essas imagens nos templos dos cristãos. E alguns diziam que eles também adoravam deuses, né? Só que os deuses eram diferentes. Mas Santo Agostinho esclarecia dizendo, não, nós reverenciamos a memória, mas não fazemos sacrifícios para esses nossos santos, né? Nós não fazemos sacrifícios. Porém, veja que a influência do paganismo de Santo Agostinho era muito grande. E ele se auto-justificava, no meu modo de ver. Por quê? Porque os católicos fazem sacrifício aos santos. Quando eles louvam os santos em cânticos, né? Pedem intercessão. Isso aí é oferecer sacrifícios de louvor, como diz Paulo, na sua palavra, na sua instrução teológica. Então eu não sou agostiniano, eu sou pauliniano, né? Pauliniano. Eu creio na doutrina de São Paulo, na doutrina de São Pedro. Então, a questão de aparecer também os mortos, né? Eu vi um padre exorcista tratando dessas questões no meio católico. E ele diz, na sua experiência, que às vezes Deus permite que a gente veja algum parente que faleceu, etc. Eu mesmo acho que já vi, né? Mas isso não nos justifica, nós não podemos fazer doutrina sobre isso, sobre essas visões, que são particulares, são emocionais, tem uma função de emoção, controlar a nossa emoção, né? Que nós somos seres emotivos e adoecemos até por causa das emoções, então de alguma maneira Deus ele ameniza essas nossas emoções, permitindo algumas visões, né, reais ou mentais ou psíquicas, né? E aí nós equilibramos o nosso emocional. Nada demais sobre isso. Não podemos criar doutrinas dizendo que os mortos intercedem. E há uma passagem no Apocalipse em que os católicos, os teólogos católicos, falam muito da intercessão dos mortos, porque há os anciãos levando o incensário de ouro na presença de Deus com as orações dos santos na terra que passam a grande tribulação. Porém, a interpretação que eu faço é que aqueles santos que estão no céu é a igreja e todo o corpo de Cristo já foi arrebatado antes da grande tribulação. Eles já estão carne e osso. Então eles podem se apresentar na presença de Deus e interceder pelos judeus, vamos dizer assim, os cristãos tardios que ficaram na grande tribulação para degola do anticristo muçulmano, aí ecumênico, né, que vai surgir aí da Turquia, que é o país onde tem o trono de Satanás. Então é um equívoco de teologia, de hermenêutica, de interpretação e exegese, é um equívoco teológico, hermenêutico, exegético, que nós sofremos. Então nós temos que trabalhar a teologia, dia a dia, corrigir os erros, que nós somos sujeitos a erros, né? E se nós amamos a Cristo mesmo, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Seus mandamentos são formados das suas palavras. Suas palavras são do Pai também. Então nós temos que fazer exegese das palavras, nós temos que construir uma teologia sobre uma boa exegese da boa palavra, boa interpretação dos mandamentos. E nessa confusão não se acaba, vai acabar na volta de Jesus. Então nós temos que trabalhar muito nisso aí. Porque existem muitas traduções e muitas interpretações de muitos teólogos católicos, evangélicos, e uns degladiando com o outro. Parece que o mundo todo entrou num conflito, em guerra, né? Ninguém se entende, não há harmonia. Como eu já falei recentemente, eu estava questão do política no Brasil que está se agravando, né? Esse conflito político, a polarização, porque e da constitucionalidade, etc., e do socialismo, do capitalismo, etc. Os dois, socialismo e capitalismo, estão errados, né? Nós já sabemos aí, Chesterton, um analista político cristão, né? Ele precisou muito bem que o capitalismo concentra para empresas e o socialismo concentra para o Estado e seus, vamos dizer, suas autoridades, né? Putin hoje é considerado um dos homens mais ricos do mundo, né? E é um Estado comunista, né? Ele é praticamente um rei. O Estado é um Estado quase divino.
a igreja cristã lá está sequestrada por ele, pelo Estado. Né? Ela não tem influência praticamente nenhuma. Então, tudo isso nós temos que refletir. Isso é por isso que eu falo que esse nosso teologia com café. Né? Então, vamos passar para a segunda parte desse capítulo, a segunda sessão desse capítulo 14, que é um dos capítulos chaves para você entender a Bíblia. Jesus deixa tudo claro aqui antes da ceia do Senhor. Todas as instruções, as esperanças nossas dos cristãos, está bem claro aqui. E o caminho que a gente deve seguir nesse capítulo 14 de João. Vamos prosseguir. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viveremos até ele, faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Nessa sessão, Jesus disse que nós temos que procurar santificação no Espírito Santo para que ele seja revelado em nós, para que ele se revele em nós. Mateus 7 fala que muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos teu nome, não expulsamos, não curamos, e Jesus, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Anomos, aqueles que não seguem a lei, ou seja, a revelação da palavra e a revelação do Espírito Santo de Cristo. Então, Cristo tem que ser revelado pela palavra e pelo Espírito Santo. Esse é o Cristo verdadeiro. Muitos vão pregar um Cristo que não é o da palavra e do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que quem ama Deus, quem ama e é amado por Deus, Deus quer amizade. Eu tenho falado muito sobre a questão dos crematórios. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a nossa morte, a decomposição do corpo, é algo que tristece, traz lágrimas, como trouxe Jesus diante de Lázaro, em João capítulo 11. Mas é inevitável, porque nós temos um corpo que não pode herdar o reino do céu. Então ele precisa ser dissolvido e precisa nossa alma ressuscitar num novo corpo. Mas os espíritas entram, os gnósticos entram com aquela ideologia e aquela religião grega de que o corpo é mau e que a gente vai se livrar no crematório do corpo e a nossa alma vai ficar na boa, né? Não vai precisar mais do corpo. Mentira, isso é coisa diabólica, né? Eu digo como eu digo, o crematório é um trono satânico, né? E muitos cristãos estão caindo nessa narrativa, dessa falsa teologia espírita, hindu, gnóstica, e estão pedindo cremação para si e para os outros. Eu acho que Jesus, o Espírito Santo, fica muito triste com isso, porque o nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus, e também tem os testemunhos das relíquias cristãs, das sepulturas cristãs, de 2000 anos praticamente, né? Agora antes do ano 300, na Frankfurt, na Alemanha, descobriram uma plaquinha com oração, Jesus é Deus, Santo, 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 de um sepulcro de um cristão que já chegou na Alemanha antes do século III, no século II, final do século II. Então, antes de se transformar, de entrar na política do Império Romano, os cristãos perseguidos já tinham suas sepulturas, já tinham seus amuletozinhos, né, de prata. Se conservou 2000 anos escrito com essas escrituras que a tecnologia atual conseguiu ler sem desmanchar, né, aquele rolinho de prata, como também fizeram os judeus com alguns levitas perto de Jerusalém, recentemente. Então, a sepultura traz documentos, traz relíquias que são importantes para o testemunho da história cristã. E até mesmo alguns corpos de cristãos curavam quando as pessoas dos mártires, nos primeiros séculos em Roma, tocavam naqueles corpos, naqueles sepulcros, naquelas pedras, naquelas pertences dos mártires, dando Deus testemunho de que aquele corpo iria ressuscitar na sua vinda, que eu acho que está breve, pois aí as tropas do Oriente e do Ocidente estão se encontrando na Ucrânia, numa guerra que a gente não sabe se não é já do Armagedon, como lá em 2000 eu anunciei que Jesus tinha falado num testemunho de um ex-padre que se converteu para a Assembleia lá de Cuiabá, e eu descobri que ele estava falando em hebraico, quando invertia a fita, aquela fita cassete, que você pegava a tradução, ela vazava a fala que estava do outro lado da fita, né? Então nós descobrimos isso, falamos, tudo está acontecendo.
demônios atravessando fronteiras, como foram invadir a Europa, agora os Estados Unidos está resolvendo esse problema também de demônios criminosos que invadem os Estados Unidos aí com Trump. E tudo isso, o tsunami de 2004 também estava lá, eu falei, né, gravei no CD, deixei lá, está no meu YouTube. Tem 18 anos que eu postei lá no YouTube, canal Flairton, pode perguntar lá, procurar no YouTube, canal Flairton, Light Face of Jesus em inglês, Flairton com Y, e você vai achar esse vídeo. Vós ouviste que eu disse, esse mandamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Porque Jesus disse, tudo que pedis em meu nome ao Pai, logo aqui no capítulo disse, eu farei, para a glória de Deus, né? Isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se vós pedis algo em meu nome, eu o farei. Então, a gente pode ter tranquilidade e paz, porque nós somos cristãos antes da fundação do mundo. Então, voltemos para a fundação do mundo, quando nossa mente e a nossa alma estiver muito atribulada, voltemos antes da nossa existência, na fundação do mundo. E lá, em nome de Jesus, expulsemos o espírito que nos perturba nessa rede aí, nos sonhos, nos pesadelos, com o nome de Jesus. Nós estamos antes da fundação do mundo, fomos amados, fomos salvos, estamos seguros e repousamos antes da fundação do mundo a nossa mente. Levemos ela antes da fundação de todas as coisas, porque o chip aí, de nanochip, com 1,4 nanômetros, as empresas aí coreanas, holandesas, japonesas, americanas, Intel, Sony, etc., estão tentando para 2027, 2028, chegar a 3 nanômetros o transistor do chip. Imagina com esse aí que nós temos, que é 5 nanômetros, nós já temos toda essa dificuldade de reconhecer a realidade, de nos santificar. Imagina com esse chip. Porém, quando nossa mente volta para antes da fundação desse chip do mundo, dessa Babilônia do mercado e dos estados em guerra, das repúblicas dos três poderes, que querem dizer executivo, legislativo, judiciário, quando na verdade os três poderes é a lei de Deus, a lei da natureza e a lei dos homens. E esses três poderes têm que estar harmonizados. E quem pode harmonizar, como disse Jesus aqui em 14,6, aquele que é a verdade e a vida e o caminho e leva ao Pai, leva à harmonia de toda a criação que o Pai criou. E esse amor de Cristo é obedecê-lo, obedecer a sua palavra, honrar a sua palavra e não desviar por teólogo nenhum, nem por um doutor da igreja como Santo Agostinho. Ter cuidado com essas, para não enganar outras pessoas com imagem. Eu me lembro que minha avó jogou, parece que de Santo Antônio, uma imagem, quebrou na parede, chorou, jogou-se na cama, porque ele não atendeu um pedido a ela. Então, mas Jesus disse, se você pedir em meu nome, para a minha glória, a glória do Pai, eu farei. E quantas são as bênçãos que Deus nos realizou na nossa vida, né? Somos gratos por todas elas. Mas nós temos que decompor o corpo, esse corpo de mortal, para chegarmos à nossa alma, para chegarmos no dia da ressurreição no céu. Mas Deus estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Jesus, o advogado, aqui foi enviado por Cristo, que ele é o mestre, é o nosso mentor de todas as verdades. E também nos falar, lembrar tudo que Jesus e o Pai disse. Deixe-os a paz e minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, fazendo contratos em Israel, fazendo acordos e quebrando com guerras, mísseis a toda hora, todo dia, todo momento. Mas não permitir que o vosso coração se preocupe nem vos deixeis amedrontar. Hoje é difícil, porque a gente vê tanta guerra e a gente fica... Agora assassinaram um trabalhador, né, um serrador de eucalipto, no próprio local de trabalho, coitado, levou 3 tiros da polícia ambiental. Então você veja que esse governo mundial está abusando, né? Não deixa mais um pequeno agricultor sobreviver, ter renda. Manda a polícia matar no seu próprio local de trabalho, onde tira eucalipto. É um absurdo desse no Rio Grande do Sul, né? E estão aí nas ruas protestando contra as perdas financeiras que estão tendo com os plantios, com os empréstimos, etc. Então nós estamos em muita confusão, muita dificuldade, mas vamos pedir a Deus essa harmonia, vamos pedir a Deus esse poder que Ele tem de responder as nossas e dar as nossas necessidades. Vós ouviste que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando e ele não tem direito a nada e nada pode sobre mim. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o meu Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui.
Então, com isso, nós encerramos o estudo de hoje, quase 20 minutos. Falamos muita coisa, mas é um estudo muito importante, porque esse é o caminho que Jesus nos leva ao céu. Ao céu é o caminho que hoje, graças a Deus, tivemos um sol. Depois desses dias tão frio e nublado, podemos fazer algum trabalho no campo, em casa, secar a roupa, né? Então, fique com a paz, graças ao Senhor, no descanso do sábado. E até uma próxima oportunidade. Hoje íamos ler em outros textos, mas Deus colocou o foco no capítulo 14 de João, que é um belo capítulo, quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o meu caminho. Então Jesus está falando aqui, lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, quando Paulo diz que nós seremos ressurretos e arrebatados dos cemitérios ou de onde nós estivermos, se estivermos vivos. Seremos levados à casa do Pai, no céu. E essas casas são maravilhosas. João viu essa cidade onde tem essas casas. O sol será Jesus, a sua glória, as ruas de ouro, pedras preciosas. Não que nós desejamos luxo, mas nós desejamos o paraíso, a água da vida que está lá, né? O alimento, o pão do céu, que é Jesus Cristo. A sua presença maravilhosa, o seu amor, a sua alegria, o seu gozo para sempre. Então, nós desejamos a sua presença e tudo de bom da sua presença. A luz e a verdade e a justiça e a vida. E, infelizmente, oramos pelas vítimas desses movimentos políticos aí, contra políticos aí, que estão pessoas presas ainda porque estavam protestando no Congresso. Protestar no Congresso, isso não pode ser considerado crime de 17 anos de cadeia, né? Nós precisamos defender a nossa liberdade de expressão, liberdade de movimentação e de protesto, né? Nós devemos protestar quando nós, de livre consciência, sabemos que o governo está cometendo coisas que são criminosas, né? Amém? Então, esse que fique com a paz de Deus. Até uma próxima oportunidade. Isso foi o Solal. Oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade. Abençoe de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Com arrependimento, com santificação no Espírito e esperança nas promessas do nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Amém.